Saúde para você de hoje, vamos tratar sobre o mal de Alzheimer. É uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central. Não tem cura, mas é possível retardar as consequências com tratamento. E detalhe, as pessoas com cada vez menos idade já começam a ter os sintomas da doença. É preciso que a gente preste atenção. Dona Rosa tem 80 anos, Alzenir, 66. Apesar da diferença de idade, as duas possuem a mesma dificuldade para responder a estímulos. São portadoras de Alzheimer, doença que atinge 25% dos internos do abrigo onde elas vivem. O comportamento muda radicalmente quando adquirem a doença. No início, eles ficam bastante agressivos. Chegam a jogar objetos nas pessoas, agredir, beliscar, bater. Fica sempre aquela agressividade. Aí, com o determinado do tempo, que vai diagnosticado que realmente é o Alzheimer, com medicamento, com tudo, aí eles se acalmam. Vão se acalmando, termina ficando paradinho. Alzheimer é uma doença degenerativa e progressiva que atinge o sistema nervoso central. A falha de memória é apenas um dos aspectos. Aos poucos, o doente vai perdendo a autonomia. É uma doença que envolve processo de memória, de capacidade de domínio das nossas faculdades mentais, nas funções executivas, na capacidade de autonomia, né, de responder por si próprio. Então, além da memória, envolve a capacidade de julgamento, juízo, raciocínio, lógico. Então, esse é um processo que passa a declinar, a diminuir a cada tempo que a doença de Alzheimer evolui. A ciência ainda não explica a causa do Alzheimer, mas já é possível tratar a doença e retardar suas consequências. Para isso, é essencial o diagnóstico precoce. A especialista dá exemplos de situações que merecem atenção. Quando os indivíduos não têm muito nível educacional, vai se demorar. A pessoa só vai acabar descobrindo quando trocar coisas muito grosseiras, tipo, em vez de cozinhar o arroz, o feijão, trocou o sal pelo açúcar, botou a roupa ao inverso, né? Então, quanto mais nível educacional, mais você tem que ir nos detalhes. Nós temos hoje capacidade de controle de sintomas. O indivíduo, quanto mais cedo for diagnosticado, mais cedo ele pode iniciar medicamentos que fazem com que ele estacione na queda funcional. Uma informação, o SUS distribui medicação gratuita para o tratamento do Alzheimer, mas tem um medicamento específico chamado memantina, prescrito em alguns casos, que ainda não é dispensado pelo Sistema Único. A Casa Frederico Ozanam, que foi mostrada aí na reportagem, faz esse serviço, está necessitando de doações em dinheiro para adquirir mais medicação. Quem puder ajudar, liga para o 3223-0018. 3223-0018. Cada caixa de memantina custa R$ 150 e quem puder ajudar aí o Casa Frederico Ozanam, por favor, porque é uma doença muito complicada e que além de tudo que ela já traz de ruim em si, ainda é associada ao preconceito. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o neurologista do Hospital São Marcos, Kelson James Almeida. Boa tarde, doutor Kelson. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde aos teresinenses. Doutor Kelson, o que eu falei aqui do preconceito. Aliás, a partir do nome, antigamente se falava mal de Alzheimer. Hoje, a nomenclatura é Alzheimer, né? Ou Alzheimer ou doença de Alzheimer, né? O nome mal traz uma carga de preconceito bem carregado, né? Então, isso não é uma simples questão semântica. Sim, é uma questão é uma questão que tem para a pessoa dissociar um pouco aí dessa alguma coisa que traz o mal. A gente consegue controlar a doença, entendeu? Então, se a gente conseguir mudar a parte, como a gente chama a doença, já é alguma coisa para o paciente e para a família. Agora, doutor, a gente viu aí que quanto mais cedo, melhor para já começar a tratar. Mas quais são esses sintomas? Gente, até na faixa dos 20 anos já começa a desenvolver Alzheimer. Na verdade, o conceito clássico é acima dos 65 anos. Né? A gente tem alguns casos de doença de Alzheimer pré-senil, antes dos 65 anos.
Mas quanto mais cedo, é provável que sejam outras demências, que fica tudo num saco e na maioria das vezes as pessoas acham que tudo é doença de Alzheimer. Agora, quando é que a pessoa deve ficar de olho aberto e atento? Na verdade, o que começa a acontecer é problema de memória. Esquece onde colocou as coisas, esquece do número de telefone, né? Esquece de pagar as contas, entende? Então, a memória acontece primeiro, que é na região temporal do cérebro, e em seguida a gente tem disfunção executiva e disfunção visoespacial. A disfunção executiva é mais tardia. Execução é planejamento, entendeu? Planejar as coisas. E aí, infelizmente, é uma doença que, no estágio avançado, incapacita a pessoa, né? Certamente. Para trabalho, para estudo, né? Leva a acometimento funcional. Esse acometimento funcional é o quê, doutor? É justamente não poder estudar, não poder reger sua vida civil, não poder pagar suas contas, não saber tomar seus remédios. Às vezes os pacientes não podem ficar em casa de forma segura, entendeu? É perigoso até, sei lá, ligar o gás de casa e causa até um acidente. É sem cura, né? Que tem acompanhamento e tratamento. É sem cura, mas a gente acha que isso vai durar pouco tempo. Hoje a gente tem vários trials, vários estudos clínicos que já tem drogas que têm uma perspectiva boa, entendeu? Mas é possível conviver com qualidade de vida, doutor, com a doença? É possível. Como a doutora falou, quanto mais cedo se trata, mais a gente tem chance de deixar o paciente livre de sintomas psiquiátricos, ou seja, menos agressivo, menos agitado, né? E isso traz qualidade de vida para o paciente e do cérebro, né, doutor? Afetou o cérebro, afeta tudo, né? A gente tem esse conceito de que realmente o cérebro ele manda no restante do corpo. Que comanda. Né? Qual a diferença do Alzheimer para o Parkinson, doutor? A doença de Alzheimer ela tem mais manifestação na mente, por assim dizer. E a doença de Parkinson tem mais manifestação motora, mas uma não exclui a outra. Tremor. Né? Mais tremor, mais manifestação de rigidez, de lentidão de movimento. É hereditário, não é? Existem alguns casos de doença de Alzheimer que são hereditários. Por exemplo, mutação na pré-senilina. A gente já sabe que esses pacientes vão ter. E esses pacientes que a gente sabe que vão ter são os que estão sendo utilizados para estudos para desenvolverem novas drogas. Então, mas se você sabe... Dá para prevenir, dá para fazer algo que possa amenizar esses efeitos futuramente? Dá para prevenir. A gente já sabia, desde o ano passado, que controlar a pressão, o diabetes, o colesterol, fazer atividade física. Quando você faz atividade física, parece que você aumenta a quantidade de sangue que vai para o corpo e lava uma proteína que se deposita de forma errada. Hoje em dia, a gente já tem mais novidades. Por exemplo, quem tem vitamina D baixa tem mais chance de ter doença de Alzheimer. A gente pensa, em Teresina tem muito sol. Será que as pessoas têm deficiência de vitamina D? Vitamina D a gente consegue no corpo por exposição ao sol. A gente é abençoado com o sol. Mas, de forma contrária, nós temos pessoas em Teresina que têm vitamina D baixa, entendeu? Por que não vão para o sol? Provavelmente. O sol até de manhã, cedo, até às 10 da manhã, ele é benéfico, né? Então, já saiu um estudo em 2014 que mostra que quando a vitamina D é muito baixa, a chance de demência é 4,5 vezes. É por isso, doutor, que tem até, a gente vê muito em filme, leva o velhinho para o sol. É interessante, é muito interessante. Leva o vozinho para o sol, dá comida para ele com fruta, verdura, para ter vitamina. Entendeu? O presidiário também tem que ir para o sol. Provavelmente. Não é para ajudar. Os telespectadores aqui perguntando sobre essa questão da hereditariedade. Meu avô, meu pai tem, eu vou ter. E um deles faz aqui uma pergunta até interessante. Exercícios que estimulem a memória, como, por exemplo, uma simples palavra cruzada, pode auxiliar de alguma forma? Certamente. Palavra cruzada, aprender a mexer no computador, jogar dama, fazer crochê, que você vai fazendo crochê e vai contando as casinhas, né? Faz paciência. Outra coisa, aprender nova língua. A gente também sabe que os pacientes que têm 2 línguas, que aprenderam 2 línguas, eles têm menos chance de demência, até 8 vezes menos. E assim, demência é uma coisa que, para a gente ter a noção, no Brasil a gente já tem 5 milhões de pessoas dementes. Um estudo na cidade de Tremembé, em São Paulo, do Hospital das Clínicas, mostrou que 19% da população tem um quadro antes da demência, do CCL. Então, vamos colocar a mente para funcionar, né? Vamos aprender computador, vamos aprender outra língua, vamos aprender a escrever, vamos aprender a estudar. A professora Nazete diz assim, alguém que já teve AVC 2 vezes, pode ter o terceiro e quem tem muito AVC pode contrair Alzheimer? Quem teve AVC 2 vezes, se não for investigado, pode ter o terceiro. Então, precisa de uma investigação com o neurologista. E se esses AVCs são recorrentes, desenvolve-se um outro tipo de demência, que chama demência vascular, que a população confunde um pouco com Alzheimer. A Laísa está até lembrando aqui, doutor, que teve já um Nobel da Paz
em relação a isso, né, da busca da cura do Alzheimer, de tanto que a medicina se preocupa com isso. Existe um esforço internacional para tentar realmente alguma droga que seja modificadora da doença. E a gente, com fé em Deus, torce muito que isso aconteça a médio prazo. Doutor, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, pelas informações sobre esse problema Alzheimer. Obrigado. Muito obrigado e boa tarde a todos.